E o que diz Malaquias? Você tem a São citação? Malaquias? São Malaquias. Então, eu tenho que entrar até na outra live de São Malaquias aqui, porque eu vou dizer o que mostra aqui, ó. Live. Mas enquanto isso, o Daniel, se quiser comentar alguma coisa sobre essa profecia de São Malaquias. Então, a profecia de São Malaquias, as profecias trazem um título para esse Papa É, e uma frase, entendeu? Então, é o isso título mesmo. é Petrus Romanus, né? Que é o Pedro Romano. E aí tem uma frase em latim que é grande, mas se a gente for traduzir, diz assim: na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Petrus Romanus, ou seja, Pedro o Romano, que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações, após as quais a cidade das sete colinas, aí subentende-se Roma, será destruída e o juiz terrível julgará o seu povo. Fim. Aí terminam as É, profecias. é Como as exatamente. profecias terminam ali, os caras falam, meu irmão, então é um apocalipse, né? Aí acabou, não tem Ah, mais Vaticano, não tem mais Papa, não tem mais Basílica de São Pedro, catolicismo, né? E assim, a cidade de Sete Colinas pode ser Roma, mas pode ser Istambul também. é? Também tem Sete Colinas. Também cabe. Porque isso também leva uma reflexão, porque existem dentro dos escatologistas aqueles que acreditam que o anticristo não virá de Roma, mas virá dos islâmicos. Entendi. Por quê? Porque a profecia de Apocalipse 17 está completamente ligada à Babilônia. E a Babilônia, se você tomar como pelo aspecto espiritual, a Babilônia é a falsa religião. Quando você lê Apocalipse 17, você vê claramente que há uma mulher que está sentada sobre uma besta. E essa mulher é uma meretriz. E na Bíblia, a falsa religião é sempre comparada a uma prostituta, espiritualmente falando. Então, alguns afirmam, né, que seria a igreja romana. Não, isso tudo é uma conjectura e tal. Mas, de qualquer forma, o que a gente percebe é que os capítulos 17 e 18 de Apocalipse falam da destruição da Babilônia. Alguns interpretam mais literalmente a Babilônia como a região ali onde está o Iraque hoje, entre o Tigre e o Eufrates. Alguns acreditam que é a religião do Islã. Porque se você olhar e fizer uma análise da escatologia dos islâmicos, ela é muito. O 12º imã, que é o Imã Mahdi, ele parece muito com o anticristo da Bíblia. Tem muitas semelhanças. E ele vem para produzir uma guerra islâmica, uma jihad, que vai determinar o fim do mundo. Agora, portanto, não dá para você afirmar, porque tem gente que quer de toda maneira dizer que não, é Roma. Eu pessoalmente não acredito nisso, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, quando fala de Roma, está falando do Império Romano, que não diz respeito ao que é Itália hoje. Sim. O Império Romano ele envolvia muito mais do que isso. É. Ele é praticamente toda a Europa e parte do Islã, e parte do Oriente também. Então, na minha opinião, hoje você não tem como saber exatamente. Nós precisamos, obviamente, estudar essas interpretações e tentar identificar os aspectos que são interessantes e os aspectos que não são interessantes, porque o grande público, na verdade, ele vai ouvir o que a gente está dizendo e vai replicar sem ter entendimento. E, na minha opinião, toda vez que alguém vem e faz um prognóstico escatológico que tenha furos teológicos, gera uma coisa muito ruim, porque as pessoas vão ridicularizar e vão chamar aquilo que a Bíblia chama de fato a profecia do fim dos tempos como se fosse mais uma das teorias da conspiração que não deu certo. Pois como é. todos aqueles que marcaram data e que não se cumpriram e tudo mais. Então, eu acho que pra gente vale muito a pena a gente tentar analisar primeiro a questão geopolítica, as possíveis tendências, mas quando for entrar no texto de Apocalipse 17, a gente tem que ir a fundo e fazer as observações que o texto bíblico faz, e não tentar dar uma coxambrada, uma ajeitada para poder, né, gerar uma expectativa que possa gerar cliques e tudo mais.
A gente tem uma participação do Daniel Mastral aqui, né? No passado, que ele fala sobre o próximo Papa. O que ele fala tá cheio de furos. Ele tá cheio de furos. Não, ele fala que o próximo Papa seria o Papa que iria. Ele primeiro diz, né, que ele analisa, né, a criação do Vaticano a partir de 1929. Ele diz que o primeiro Papa não poderia fazer parte, porque quando foi criado, ele já existia. Então ele começa a contar a partir do segundo Papa. Deixa eu até ver aqui a questão, né? Tá. Os papas que existiram a partir ali da criação do Vaticano, olha, são... Primeiro é Pio XII, o segundo é Papa João XXIII, depois é o Papa Paulo VI, depois é o João Paulo I, aquele que morreu em 33 dias, ele foi Papa por 33 dias. Depois é o Papa João Paulo II, né, que foi um Papa muito amado. Depois o Papa Bento XVI, que acabou renunciando, e o sétimo Papa Francisco. Mas ele faz assim algumas concessões na interpretação bíblica. E ele afirma, e para mim o maior erro é que se ele afirma que o próximo Papa é o anticristo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que dá para você saber quando Jesus volta. Porque na Bíblia, o anticristo ele vai fazer um acordo de paz de 7 anos. Tá certo? Então no dia que o camarada faz esse acordo de paz, você já pode contar 7 anos e saber quando Cristo vem. Entendi. E Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Então, é impossível alguém saber exatamente quem quer que esteja, porque se você sabe quem é, você sabe a volta de Jesus, o dia e a hora. Ninguém pode saber. Então, quando a gente chegar nesse aspecto, eu quero colocar no texto alguns prós e alguns contras dessa interpretação do Daniel Mastral, né? Ele não está mais aqui entre nós, mas eu sempre fui contrário a essas afirmações dele muito peremptórias, muito objetivas e definitivas, porque eu acho que ninguém tem, de fato, essa revelação. Ô, Léo, tem alguma pergunta, alguma dúvida em cima do que a gente já falou, ou vamos deixar para mais para frente? Tem uma aqui que fala de São Malaquias, né? Então o João Marco pergunta pro Lamartine: segundo a profecia de São Malaquias, o próximo Papa seria o último. Como a teologia cristã vê esse tipo de previsão? Que ele acabou de responder, só deixando registrado aqui, ó. Tem base bíblica ou é considerado superstição? Bom, para nós evangélicos, nós só entendemos como uma profecia que tenha caráter de inerrância aquilo que vem da Bíblia. Eu não estou de maneira alguma duvidando de que o São Malaquias possa ter tido esse tipo de revelação. Porém, para nós, se não está na Bíblia, nós não podemos afirmar. Então, o fato dele ter... Inclusive, a própria profecia de São Malaquias, alguns acreditam que ela foi produzida num tempo em que, de fato, ele precisava dar um choque de gestão, vamos dizer, na igreja, para chamar o povo de volta para uma vida mais de santidade, e menos política e mais religiosidade. Mas, de qualquer forma, é interessante, porque ele dá... né? Ele dá 113 profecias pequenas, versetos em latim, e o 113º, que é o Petrus Romano, ele dá um nome, né? E ele diz que ele será o Papa que vai enfrentar uma grande tribulação, que a igreja vai enfrentar muita perseguição, e a gente sabe que no livro de Apocalipse o anticristo ele se levanta contra o sistema religioso da Babilônia. Se alguns interpretarem que ali a Babilônia é a Igreja Católica, ela vai ser destruída pelo anticristo, tá bom? Agora, outros pegam a profecia de São Malaquias e juntam a profecia de Apocalipse 17, que fala dos 8 reis. E aí é quando eu acho que, de fato, as pessoas deixam de ter uma acuidade teológica e interpretativa e começam a tentar fazer força para acomodar uma profecia a outra e dizer que o próximo Papa é o anticristo. Eu quero já dar um spoiler e dizer o seguinte: eu não acho que nós vamos saber
a respeito disso agora. A única maneira de nós sabermos efetivamente que o anticristo vai se levantar é que ele vai propor um acordo de paz entre todas as nações que estão em guerra, e, portanto, judeus, cristãos e muçulmanos, e ele vai ter a ajuda de um líder espiritual, que vai ser o falso profeta, que vai produzir uma religião única, porque o argumento, a narrativa vai ser o seguinte: até hoje, religião está gerando guerra, então o que nós vamos fazer é criar um acordo de paz que acomode as 3 maiores religiões do mundo, e essa religião vai ter que ser uma religião aceita por todos. Quem não aceitar vai morrer. E aí tem toda uma série de outras decisões necessárias para a implantação disso. Então, na minha opinião, eu acho que se nós estamos caminhando de fato para o fim, e eu boto esse C bem grande porque não podemos afirmar, o que eu penso é que o próximo Papa, ele terá que ser um Papa progressista. Por quê? Porque a narrativa de um anticristo, a Bíblia chama o anticristo de o anomos. A palavra grega anomos, que é traduzida na Bíblia por o iníquo, né? O filho da iniquidade, na verdade é uma má tradução. Essa tradução correta é um prefixo de negação, e nomos é lei. Então ele vai ser um homem que vai quebrar todos os paradigmas das leis bíblicas. Então é esse o espírito do anticristo. Portanto, esse papa, ele não vai ser um papa moderado. Se for, vamos dizer assim, dentro dessa visão escatológica, né? Se ele for ajudar esse governo mundial e tal, ele vai se levantar contra toda e qualquer lei da palavra de Deus, ou seja, ele vai ser um progressista para valer, e não só as leis que são religiosas, porque a Bíblia diz que ele se levanta contra Deus e contra tudo que se nomeia de Deus. Quer dizer, na minha opinião, ele vai querer destruir a religião no mundo. Um papa, se for o caso, acho difícil, né? Como é que um papa vai querer destruir a religião? Mas, de qualquer forma, o que eu vejo é que o próximo papa, se ele de alguma maneira vai estar caminhando na direção desse governo único, ele vai ser um papa progressista. Daniel, comentários, o que você acha? Então, eu acho que a grande estratégia do inimigo é enganar a igreja, enganar os cristãos e enganar os judeus também. E eu creio que o anticristo, se passando como o Mashiach, né, como o Messias judaico, infelizmente vai enganar Jerusalém. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai se passar por um cara que ama Jerusalém, mas depois dos 3 anos e meio da tribulação, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e contra o povo de Deus também. O Apocalipse diz que a noiva que representa Israel vai se esconder no deserto e tal. Então, inicialmente, o anticristo ele vai se apresentar como um cara pró-Israel, e para ele enganar a igreja, ele precisa se apresentar como um cara pró-igreja. Por isso que eu acho que na estratégia diabólica do que a gente vê em 2 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo fala que o advento do filho da perdição será através de milagres, sinais, prodígios de mentira, através da eficácia do poder de Satanás, eu creio que eles serão pessoas que não são cristãs, porque eu falo eles, a gente está falando a besta, o anticristo, falso profeta, um papa talvez, um líder religioso, pessoas que não são cristãs, mas que na verdade odeiam o cristianismo, se passando por cristãs, por pró-família. Então eu acho que a gente pode ter um próximo papa que, mesmo que ele seja conservador, ele vai se passar como conservador para enganar o povo e fazer com que o povo acredite que ele quer os melhores interesses e a melhor doutrina bíblica. Só que aí, depois de 3 anos e meio, tanto o anticristo quanto o falso profeta irão tirar o disfarce e se revelar como realmente anticristãos e anti-judaicos e anti-bíblia e anti-tradição e anti-lei. Daí entra a interessantíssima explicação do pastor Lamartine sobre o termo grego anomos, né, que é o sem lei, aquele que é contra a lei. É aí que ele se levanta contra a lei. Então, a minha preocupação é que a gente tenha o advento do anticristo, do falso profeta, se passando por um líder religioso conservador, e o anticristo se passando por um político conservador pró-família, pró-igreja. E depois que ele enganar toda a igreja, aí ele se revela
como um anticristão ou alguém com esse tipo de ideologia que a gente imaginaria. Esse é o grande medo que eu tenho, né? E uma maneira que eu vejo essa dicotomia entre o que é falado e o que é feito é a gente que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, presidente Donald Trump. Sempre falou contra George Soros, sempre falou contra globalismo, sempre falou contra essa pauta das minorias, mas aí você vê ele vinculado, fazendo a mesma coisa que a Agenda 2030 do Fórum Econômico Mundial. Ele se dá bem pra caramba com o Klaus Schwab, falou que o Klaus Schwab fez um trabalho maravilhoso, que o Fórum Econômico Mundial é lindo, aí o Klaus Schwab falando que o Donald Trump vai fazer um belíssimo governo. Você fala, pô, achei que esses caras estavam com uma agenda contrária, né? Aí você vê o Elon Musk que está junto com o Donald Trump, você vê a página dele no site do Fórum Econômico Mundial também. O Elon Musk propondo que a galera conservadora e cristã é contra substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, substituição do trabalho humano pela inteligência artificial, acabando com os empregos, gerando uma dependência total de todo mundo com relação ao Estado, implementando uma renda básica universal. Então, eu creio que a gente tem que tomar muito cuidado com essa plataforma que a gente vê hoje, por exemplo, o presidente Donald Trump trazendo, porque aparenta ser cristã conservadora, mas eu acho que quando a gente passa numa peneira, você vê que tem coisa estranha ali, principalmente, eu falei do George Soros, que é o arqui-inimigo do Trump, né? O Scott Bessent, que é o atual secretário do Tesouro americano, que está ajudando a fazer ali essa política das tarifas, né? Ele é um cara que a vida inteira foi braço direito do George Soros e ajudou o George Soros a ganhar bilhões, quebrando primeiro a Inglaterra, depois os tigres asiáticos e depois o Japão, né? Agora acho que eles vão quebrar os Estados Unidos e o mundo e ganhar trilhões com isso e implementar a famosa nova ordem mundial, o grande reset, né, do Klaus Schwab, contando com o apoio dos cristãos e conservadores, né? E a galera não consegue entender que, falando contra o Deep State, contra o pântano, acho que ele trouxe todo mundo do pântano para o governo, né? Então, eu acho que ali tem algo preocupante. Inclusive pensando o protagonismo que Trump teve na assinatura dos acordos de Abraão, né? E trazendo um acordo de paz, entre aspas, e agora a perspectiva de um novo acordo chamado Acordo de Ciro, em que talvez a gente veja aí no futuro próximo o encerramento da guerra na Ucrânia apenas para começar uma guerra contra o Irã, em que Israel, com apoio dos Estados Unidos, irão bombardear as instalações nucleares iranianas e vão tentar derrubar o regime iraniano e fazer uma grande paz ali no Oriente Médio. Talvez isso viabilize o acordo de 7 anos aí entre E um Israel e aspecto, Palestina que... Fica à vontade, pastor. não, só para corroborar o que você está dizendo, o acordo de paz, ele também não será um acordo simplesmente em que as partes escolhem fazer. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, diz que ele fará uma firme aliança. E esta palavra, no original, dá a entender de uma aliança que vai ser forçada. E, portanto, aquele que vai propor essa aliança, ele tem que ser alguém que tenha poder para exigir isso. E não existe ninguém que tenha mais poder para exigir um acordo de paz do que os Estados Unidos, né? Então, assim, isso que o Daniel falou, que eu acho que é muito interessante, eu nunca tinha pensado nesse aspecto de que eu estava aqui imaginando que teria que ser um papa mais progressista, mas o que ele falou é totalmente verdade. Quer dizer, o anticristo, ele é o pai da mentira, né? Ele vai ser, na verdade, possuído pelo próprio Satanás, né? Então, ele pode muito bem começar com uma narrativa E mudar, e né? depois mudar. Verdade. Então, a narrativa será uma narrativa de engano. Então, eu não tinha imaginado que pudesse ser um conservador, mas pode até ser alguém que venha Com responder discurso. a anseios dos conservadores para depois virar o jogo, né? Pois é. Então, é nesse ponto que entra a ideia de uma infiltração dentro da Igreja Católica, né? Que é um tema que o Malachi Martin fala muito. Eu sugiro muito que as pessoas leiam os livros, né? Lembrando, a gente está falando de um cara, um insider do Vaticano, né? Que é um padre jesuíta irlandês, né? Que viveu em Roma, no coração ali do Concílio Vaticano II, foi assessor do cardeal Agustin Berg, e ele escreveu depois que ele... Parece que ele viu alguma coisa no Vaticano que o assustou, ele pediu a liberação de uma parte dos seus votos com os jesuítas e foi morar na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele escreveu o livro
o último Papa, em português, né? Em inglês é o Windswept House, e ele escreveu o livro Jesuítas e a Traição da Igreja Católica, e ele escreveu o livro The Final Conclave, né? O Último Conclave. Quem quiser saber sobre infiltrações de grupos anticristãos dentro da igreja, se passando como cristãos para destruir a igreja, eu estou falando da igreja católica, é lógico que isso acontece nas igrejas protestantes também, leiam esse livro. Se alguém quiser saber ainda mais informações, aí a gente tem o Léo Lyons Agami. Léo Lyons Agami é um cara que é fruto da mistura da família, de algumas famílias nobres italianas, né? Ele tem tios e avós que eram senadores, e a família Lyon é a família da rainha mãe da Inglaterra, já falecida há muito tempo, né? O último sobrenome da rainha mãe era Lyon. Então ele vem de uma nobreza que mistura nobreza italiana com nobreza britânica, e ele começou a carreira como DJ do Vaticano. Ele era o cabeça da rádio do Vaticano. E esse cara se envolveu em várias sociedades secretas, né? Não só na maçonaria, mas também no antigo primitivo rito de Mênfis e Misraim. E então esse cara tem um know-how muito grande das sociedades secretas e do ocultismo, e ele escreveu uma série de livros sobre esse assunto, chamado Confessions of an Illuminati, né? Confissões de um Illuminati. Parece tudo palhaçada, mas o livro é lotado de documentos e comprovações, é muito interessante. E ele escreveu um livro específico sobre o Papa Francisco chamado Pope Francis the Last Pope, né? Papa Francisco, último Papa. No caso do Léo Zagami, não tem nenhum livro dele em português. Então, se você quiser saber mais sobre essas infiltrações de grupos diabólicos dentro do Vaticano para destruir o Vaticano de dentro para fora, esses livros que eu indiquei são altamente recomendados, tá? E só para citar uma coisa bem louca, o livro O Último Papa começa com um ritual diabólico acontecendo numa capela ali no Vaticano e na Carolina do Norte, ao mesmo tempo, em 1963, eles conectados por telefone, eles fizeram um ritual grotesco ali, fizeram coisas que não tem como falar aqui, que são pesadíssimas, e assim o livro é de ficção. Só que quando perguntaram no Coast to Coast AM, né, o Art Bell, nesse programa de rádio famosíssimo nos Estados Unidos, perguntou para o Malachi Martin, falou, olha, quanto do livro ali que você escreveu tem de verdade? Ele falou 80%. Nossa. Ele dizia que 80% do livro é verdade. Nesse livro, esse ritual diabólico, eles colocaram um trono ali nessa capela no Vaticano e entronizaram Lúcifer como o novo deus do Vaticano. Parece que foi nessa hora que, quando ficou sabendo disso, o Malachi Martin deu linha na pipa, saiu fora e começou a falar essas informações por meio da ficção, que era a única maneira que ele conseguiu falar. Mas, apesar disso, dessa tentativa de se blindar fazendo livros de ficção, ele teve uma morte muito misteriosa, porque ele disse que alguém o empurrou de uma escada quando ele morava nos Estados Unidos. Ele ficou internado um tempo e morreu logo depois. Então, a história dele é envolvida numa série de loucuras, tá? É muito fácil a gente falar, é tudo teoria da conspiração. Eu costumo dizer que teoria da conspiração é papo de preguiçoso, porque teoria da conspiração foi inventada na época da Comissão Warren, depois da morte de John Kennedy. A CIA inventou esse conceito para silenciar todo mundo que dizia que a CIA tinha matado o Kennedy, né? Então, eu citei uma tonelada de livros e documentos aqui para vocês. É claro que quem não é preguiçoso vai lá e vai ler. Quem é preguiçoso vai falar, isso é tudo teoria da conspiração. Eu chamo essa galera de Kruger por causa do efeito Dunning-Kruger, o efeito Dunning-Kruger é um viés psicológico que é o seguinte, quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais ela acha que sabe, né? Então, Brasil é o país do Kruger, né? Se você botar na internet aí no Google, bota assim, apenas 8% dos brasileiros são capacitados a ler e entender o que está lendo. Então, a gente tem 92% dos brasileiros, infelizmente, não tem capacidade de ler nem entender. Então, é uma Analfabetos anomalia funcionais. brasileira. Hein? Perdão, pastor, não ouvi. Os analfabetos funcionais, né? Exato. Sabem ler, mas não A gente- sabem entender. Exato. Então, assim, a gente pode olhar isso tudo e falar palhaçada, mas a gente pode pegar o material bibliográfico e estudar.